Olá pessoal, tudo bem? Olha, o ministro ou agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão do governo Bolsonaro, dando uma entrevista coletiva bombástica contra o presidente. Neste vídeo nós traremos de maneira resumida os principais pontos da entrevista e eu quero a sua opinião, o seu comentário. Você acha que Sérgio Moro fez a coisa certa? Ele sai do governo como herói ou como vilão? Comente aí embaixo. Eu sou Edivaldo Gomes, apresentador de TV em Rondônia. Esse é o meu Instagram, @EdivaldoGomesRO2, @EdivaldoGomesRO2, aqui na Cinegrafia comigo, meu colega de profissão, repórter Célio Neri. Pois é, pessoal, não podia ser mais bombástica a entrevista do então ministro, agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele fez declarações que são gravíssimas em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Você acha que ele está falando a verdade? Fez bem em deixar o governo? É herói ou é vilão? Comente aí embaixo. Olha, ele falou o seguinte, que o presidente queria no comando da Polícia Federal alguém de confiança do presidente, que ele pudesse ligar, conversar com a pessoa, saber das investigações, ter relatório das investigações. Acompanhe aí. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal, né, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, né, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. O presidente me disse isso expressamente, né, ele pode ou não confirmar essas questões, mas enfim, é algo que realmente eu não entendi apropriado. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. Como se não bastasse, Sérgio Moro falou também que o presidente teme alguns inquéritos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Bom, pelo que eu andei lendo a respeito desses inquéritos, um que preocupa bastante o presidente da República foram as manifestações de domingo, que pediram o fechamento do Congresso, a volta do ato AI-5, que estabeleceu no Brasil a ditadura militar, o fechamento do Supremo. E a Constituição estabelece que é crime você atentar contra a democracia. O caso da Dilma, por exemplo, foi cassada por um motivo que teoricamente é menos grave do que o atentado à democracia. E que o presidente estaria muito preocupado com esses inquéritos que hoje estão já tramitando no Supremo Tribunal Federal, dentre eles alguns pedindo a abertura de impeachment. Acompanhe aí. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Durante a coletiva, o ex-ministro, agora é tudo ex-ministro, ex-juiz, ele falou que não tinha mais, devido às interferências políticas, condições de continuar no Ministério da Justiça. Acompanhe aí. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são
imprevisíveis. Para Sérgio Moro, quando o presidente Jair Bolsonaro começou a tentar fazer indicações políticas para a Polícia Federal, tão grave quanto a interferência é a quebra da promessa de carta branca que foi dada a ele, o Sérgio Moro, quando assumiu o Ministério da Justiça. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. E ele relatou que os motivos desta interferência são políticos e que teria respondido, aliás, ouvido um sim do presidente Jair Bolsonaro. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias... Ele fez questão várias vezes, durante a entrevista coletiva, de afirmar à imprensa que estava sendo violado um compromisso feito a ele da não gerência ou da não interferência política nas nomeações, especialmente no comando da Polícia Federal. Uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. Novamente, o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes provavelmente viriam em seguida. A superintendente da Polícia Federal de Pernambuco. Sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Mesmo assim, de acordo com Moro, o presidente insistia nessas mudanças. Ontem, eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Sérgio Moro também comentou que, de acordo com ele, não houve em nenhum momento vontade ou objetivo de assumir o cargo de ministro da Justiça para posteriormente ser elevado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Pessoal, na exoneração publicada no Diário da União está que o então diretor da Polícia Federal, o Veixo, teria pedido para ser exonerado. O ministro Sérgio Moro nega que isso tenha acontecido. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia sair exoneração a pedido. E se ele concordava, Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex officio. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido. Mas isso, de fato, não é verdadeiro. Bom, os fatos estão colocados. E agora, quem está com a razão? Os dois estão com a razão? Os dois estão errados? A verdade é que o Sérgio Moro foi talvez inocente quando aceitou o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, acreditando que não haveria interferência
política, porque quem manda é quem tem voto, e quem ganhou voto foi o presidente Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro foi inocente em levar o Sérgio Moro para lá, acreditando que o Sérgio Moro iria crescer com um super ministério e não teria a intenção de disputar com toda essa popularidade a presidência da República. Os dois talvez tenham se equivocado. O presidente Jair Bolsonaro em acreditar que um super ministro não poderia, em hipótese alguma, ter a intenção de disputar a presidência da República. Isso começou a circular de que essa é uma vontade do ex-ministro, ex-juiz, agora ex-Sérgio Moro. E o Moro talvez teria se equivocado ao imaginar que ele estaria no ministério comandado por quem recebeu o voto, e ele ali na caneta dessa pessoa, sem que houvesse nenhuma interferência. O que você acha desta situação? Comente aí, Moro vilão ou Moro mocinho? Moro herói. Muito obrigado, Célio Neri, aqui na Cinegrafia. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.